Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso videocast Cultura do Cuidado e Prevenção às Violências contra Crianças e Adolescentes. Teremos uma jornada de diálogos, um itinerário formativo com o objetivo de partilhar conhecimentos e experiências de um tema urgente: a proteção integral de crianças e adolescentes. Os vídeos que compõem esse itinerário trazem assuntos como o papel da família e de toda a sociedade para construir uma rede de proteção, os riscos e a oportunidade da internet num mundo hiperconectado, o papel das escolas e de instituições na prevenção e proteção das violências, as responsabilidades da sociedade civil, do poder público e dicas de prevenção, proteção e acolhimento às vítimas. Nosso propósito de educação e compromisso com as crianças e adolescentes estará permeado por desvelar, destacar a oportunidade que cada uma de nós tem de contribuir para um mundo mais justo e seguro para as infâncias e juventudes. O tema não é simples, mas com a presença de pessoas que se dedicam a melhor compreender o assunto, temos a possibilidade de ampliar nossa capacidade de contribuir para a cultura do cuidado. Na FTD, no Centro de Defesa, na sua família e na sua comunidade, precisamos levar nosso compromisso na construção de um mundo mais justo e solidário. Olá, obrigada pela audiência aqui, você que está começando a assistir esse vídeo conosco. Hoje a gente está com a Emanuela Ribeiro, do Instituto Alana. Um prazer, Emanuela, super obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente vai continuar aqui a nossa trilha de formação sobre prevenção de violências contra crianças e adolescentes, e hoje o tema é super quente, que é falar um pouquinho sobre as redes sociais, o acesso à internet, a privacidade e a autonomia progressiva de crianças e adolescentes. Emanuela, a gente queria muito te ouvir sobre isso. Tem muita confusão sobre esse tema ainda, né? Tanto do ponto de vista legal, das regulamentações, do ponto de vista do nosso compromisso como sociedade, da educação, a ética, enfim, né? São muitos valores, né? Cada família, cada localidade tem um valor diferente, e isso acaba também contribuindo para que a discussão aumente. Então, a gente está bastante contente que você topou fazer essa conversa conosco. E acho que, para começar, queria que você se apresentasse um pouco e falasse também um pouquinho sobre o Instituto Alana, e aí a gente vai entrando no assunto. Então, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de ser parte desse projeto. Meu nome é Emanuela Ribeiro, eu tenho 28 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas hoje eu moro aqui em Brasília e sou analista de relações governamentais do Instituto Alana. Na minha trajetória, eu comecei a estudar esses temas sobre redes sociais, internet, os impactos em crianças, adolescentes e juventudes, porque eu participei de um programa, dois, na verdade, de empoderamento de jovens em lideranças na governança da internet. Então, são programas que eu deixo de dica também, eles se chamam Youth CGI e Youth da Internet Society. São programas para ter jovens líderes pensando, se capacitando, se formando e participando de eventos e projetos nesse tema. Então, eu tive essa sorte, foi realmente o que me introduziu. A minha formação é em Direito, eu prestei mestrado para Ciências Políticas e hoje eu trabalho aqui em Brasília com relações governamentais, que envolve muito monitoramento de projetos de lei e políticas públicas, principalmente sobre direitos de crianças e adolescentes. E eu trabalho no Instituto Alana, que é uma organização que já está há mais de 30 anos atuando no Brasil na defesa da proteção integral de direitos de crianças e adolescentes. A gente trabalha muito com o mundo digital, que agora permeia tudo, né, cada vez mais. A gente também trabalha com o acesso da criança à natureza, questões climáticas, questões de desastres ambientais e como garantir os direitos da criança e do adolescente, e trabalha na perspectiva da equidade e da inclusão, pensando em uma educação antirracista, em uma educação verdadeiramente inclusiva e nos direitos de crianças e adolescentes com deficiência. Maravilha, Manuela. A gente também é muito fã desse trabalho do Instituto Alana e a gente entende cada vez mais que a gente alcança lugares melhores quando a gente se une, né, como instituições para, de fato, fazer projetos juntos. Bom, começando aqui então, né, a nossa conversa, eu já vou iniciar com uma pergunta que eu acho que é bastante complexa, então que talvez vá puxar muito assunto, que é falar
de algoritmo. Então, da gente tentar conversar, trazer um pouco essa informação, né, de como os algoritmos das redes sociais influenciam o comportamento e a percepção de crianças e adolescentes. Quer dizer, tem muita coisa por trás dessa pergunta, então vamos tentar conversar sobre isso para a gente levar aqui uma informação de qualidade. Perfeito, Isabel. Eu acho que uma primeira coisa para a gente pensar é até o que é um algoritmo, né? E qual que é a função desse algoritmo das redes sociais. Algoritmo é uma palavra ampla, na verdade, a gente está falando sobre dar um conjunto de regras aí para o computador seguir para fazer uma certa função. Então, um algoritmo não é só da rede social, mas a gente tem diversos tipos de algoritmos para diversos tipos de uso diferentes. Mas como que é nas redes sociais e como que impacta, né, a nossa experiência de usuário e de crianças, de adolescentes que estão nesses ambientes, e muitas vezes em ambientes que são falados que não são apropriados para a idade delas em seus termos de uso, mas elas conseguem entrar, elas conseguem estar ali, e é notório que a gente tem muitas crianças, inclusive usando redes que falam que são para maiores de 13 anos de idade. Nas redes, hoje, a gente tem uma dinâmica que todo mundo posta informações. Então, a gente mudou daquela mídia que a gente tinha mais atrás, que você tinha jornais, você tinha espaço na televisão, e você tinha quase que um espaço mais limitado de quem poderia estar ali conversando nessa esfera pública, conversando com todo mundo. A internet traz essa possibilidade que todo mundo seja autor, né? Que todo mundo possa postar, que todo mundo possa interagir, o que, de fato, traz muitas coisas boas. A gente tem muito conteúdo relevante, muita coisa boa, muito compartilhamento de informação, mas a gente tem uma questão. Como que a gente define o que é priorizado quando eu vou acessar uma certa rede social? Porque não tem como aparecer todas as informações do mundo. É como se tivesse uma biblioteca com milhões de livros e você quisesse abrir todos em todas as páginas e exibir para pessoas. Isso não é possível nem para a gente, né, para conseguir entender essa informação, e nem no limite físico que a gente tem de exibir uma informação ali na telinha que a gente está usando para navegar. Então, os algoritmos, eles servem justamente para isso, para priorizar as informações que vão aparecer. E é importante a gente entender que é diferente, né? O que aparece para a Isabel, o que aparece para mim, o que aparece para a Júlia, que está aqui acompanhando com a gente. Cada um vai ter a sua experiência. Por quê? Como que esses algoritmos funcionam? Nas redes sociais, eu vou destacar pelo menos 2 níveis aí de tratamento de algoritmos que é feito sobre as informações. A gente tem os algoritmos de recomendação de conteúdo. Normalmente, isso vai definir o ranking, a priorização do que aparece ali na sua telinha enquanto você está navegando. Esses algoritmos, eles se alimentam de informações comportamentais que são coletadas da sua experiência de navegação. Comportamental, o que é isso? É realmente o seu comportamento, inclusive, às vezes, em um nível muito profundo, dos conteúdos que você curte, compartilha, do tempo de visualização de cada conteúdo, daquilo que você passa rápido ou declara que não tem interesse. E uma questão para a gente pensar é que, às vezes, essas informações são compartilhadas entre diferentes aplicativos. Então, existe uma questão que é o rastreio da pessoa enquanto ela navega na internet. Então, eu estou falando de, você tem, por exemplo, um aplicativo de uma rede certa baixada no seu celular, mas ela está monitorando outras coisas que você está fazendo no seu celular para alimentar esse perfil comportamental e te direcionar, a ideia é te direcionar informações mais assertivas. Mas aí a gente já tem uma primeira questão, que é uma possível intrusão da privacidade, né? Muitas vezes as pessoas nem sabem que esse nível de monitoramento está sendo feito, ou dentro da própria rede. Eu posso dar um exemplo também de algo que muitas pessoas não sabem, mas que eu acho que é interessante a gente pensar o nível, né, dessa coleta. Vou dar um exemplo prático. A gente tem o TikTok. O TikTok é uma rede muito usada, e muito usada por crianças e adolescentes no Brasil, de acordo com as evidências nacionais. Só que o TikTok, numa pesquisa para o Instituto Alana, a gente percebeu que não tinha nenhuma barreira para a criança entrar, mesmo a rede falando que ela não era apropriada para criança por causa daquele modelo que ela tem, que são vídeos curtos, um feed infinito e vídeos de todos os lugares do mundo, né? Que aparecem ali rolando. E o que a gente percebeu? Você não precisa de uma conta, não precisava de uma conta para usar o TikTok, seja por celular, seja por computador, por navegador, de amplos meios. Então, essa ideia de que, olha, ele não é apropriado, mas não tinha nenhuma barreira para que uma criança usasse algo que tem evidências da atratividade para as crianças. E quando a gente vai investigar as práticas de coleta de dados,
a gente percebeu que mesmo sem cadastro, o TikTok estava coletando muitas informações sobre a pessoa. Ou seja, bastava ter o aplicativo baixado ou entrar ali naquela telinha e mesmo com funcionalidades que estavam desabilitadas, porque você não tinha o cadastro, ele coletava suas informações. Então, um exemplo, eu não consigo curtir algo no feed sem cadastro, mas se eu tentar curtir, ele vai captar a informação de que eu tentei, o que é muito parecido com a experiência do usuário que está cadastrado. Então, é um nível de coleta muito, muito profundo mesmo, para tentar entender e prever, a partir desse perfil comportamental, o que você pode vir a querer, vir a gostar e vir a desejar, e aí, assim, priorizar certos conteúdos. Sejam conteúdos orgânicos de outros usuários, ou sejam conteúdos de publicidade de plataforma. São aqueles conteúdos que você paga para a plataforma, né, para exibir para um certo perfil de pessoas que estão utilizando. Então, a gente tem os algoritmos de recomendação, primeira camada, que são esses algoritmos que organizam de acordo com esse perfil da pessoa. E aí a gente já tem várias questões envolvidas, Isabel. Uma delas que eu cito a gente tem várias pesquisas que demonstram que algoritmos de recomendação podem priorizar conteúdos mais sensacionalistas, conteúdos mais extremistas, ou te levar para um funil de começar com um conteúdo mais leve e, de repente, você se vê entrando ali em conteúdos mais pesados, conteúdos de violência, entrando muito fácil nesses loops de conteúdos nocivos, às vezes até ilegais e às vezes nocivos por causa da repetição. Então, eu fico vendo vários conteúdos sobre como emagrecer, como eu preciso emagrecer, como eu devo emagrecer, sobre como ter o corpo perfeito de forma repetida. Por quê? Porque o meu perfil foi identificado que está atraído para esse tipo de conteúdo, e aí daí a gente já reflete sobre os impactos disso na saúde mental de crianças e adolescentes, principalmente meninas jovens, né, que tem uma pressão estética muito grande. Então, esse é um exemplo, que são os algoritmos de recomendação e um pouquinho como eles funcionam. E aí, só trazendo um problema que a literatura aponta, que é o efeito toca de coelho. Acho que isso é algo para a gente estar atento. O que é o toca de coelho? Né? Uma metáfora que vem do Alice no País das Maravilhas, que a Alice entra na toca, né? E você cai nessa toca do coelho e, de repente, não consegue sair. Isso é algo que é um efeito que está sendo analisado de acontecer muito nas redes sociais, especialmente essas baseadas nesse sistema de recomendação de conteúdos, por exemplo, o Reels, o próprio TikTok, que é entrar em loops de conteúdo e não conseguir sair deles, e como isso impacta crianças e adolescentes. É essa repetição que caracteriza a toca de coelho, né? Então, é algo para a gente entender e também refletir de como a toca de coelho explora uma vulnerabilidade pré-existente, porque às vezes se identifica que uma pessoa está triste e por causa dessa tristeza, os conteúdos que vêm refletem essa tristeza e aprofundam um estado de saúde mental vulnerabilizado. Então, esses são os tipos de efeitos que são atrelados à toca de coelho, que já a gente tem pesquisas apontando esse efeito no TikTok, no Reels, dentre outras redes. Então, isso é algo para a gente estar atento, porque às vezes parece que a gente não tem muito controle sobre esse conteúdo e esse filtro. Mas pensar que eles não são neutros e eles não vêm do nada, né? A gente às vezes fala de internet, de nuvem, desses conceitos que parecem abstratos, mas é muito material. E a gente tem pessoas tomando decisões de negócio de como atrair, engajar e reter mais os usuários. Por quê? Porque quanto mais você está online, quanto mais você passa tempo na rede, mais exibição tem-se a anúncios publicitários. E esse é um modelo de negócios. O modelo de negócios lucra te mantendo ali dentro, porque ele se beneficia de anúncios publicitários. Então, você é exibido mais e mais. Então, isso é um outro problema do algoritmo de recomendação. O incentivo do modelo de negócios é te manter conectado, é te manter com a atenção ali, e não ter uma experiência de bem-estar, uma experiência que priorize sua educação, que priorize conteúdos informativos, ou que priorize o seu empoderamento de poder escolher muito bem o que você quer assistir, por onde você quer ir. Então, isso é uma questão super relevante. E tem uma outra... Vai lá. Tem uma outra camada de algoritmos, só para a gente fechar o papo de algoritmos, que eu acho legal da gente mencionar, que são os algoritmos de moderação de conteúdo. A gente fala muito desse tema, né? Moderação de conteúdo, como que isso é feito. A moderação de conteúdo é qualquer interferência que a gente faz no conteúdo depois que a gente publicou. E a gente, que eu digo, são principalmente as próprias redes sociais que estão fazendo essa moderação interna ali. E como que isso acontece? A gente tinha equipes de moderação de conteúdo contratadas para falar, olha, isso daqui é um conteúdo que está violando a legislação e não é apropriado. Então, é melhor remover.
Mas esse trabalho dessas equipes humanas mesmo, esse é um trabalho de treinamento de máquinas. Então, essas equipes ficam treinando esses algoritmos para falar, ó, isso pode, isso não pode, para que possa haver uma detecção automatizada desses conteúdos, já que é muita coisa na rede. E aí a gente tem dois problemas. Muita coisa na rede e equipes insuficientes para o tamanho de coisa circulando. E, para além disso, a questão da moderação de conteúdo é super complicada, porque hoje tem muita confusão de quais que são os critérios que são utilizados. Isso não está no nosso poder enquanto brasileiros, né? A gente não sabe muito, e eu vou desafiar aqui quem está ouvindo a gente a denunciar conteúdos na rede e entender um pouquinho essa experiência. Eu fiz isso recentemente, eu achei uma publicação que tinha vários conteúdos de discurso de ódio muito agressivos, eu denunciei vários, e aí 1000 problemas sobre isso. Primeiro que nenhum deles caiu e não foi considerado um conteúdo de violência, sendo que eram ataques pessoais à pessoa que estava ali na publicação do conteúdo. Segundo, um outro problema, quando eu recebi a análise, eu não entendi por que não caiu. É uma coisa muito genérica de esse conteúdo não viola as nossas políticas, mas não é dado nenhum direito à explicação, de fato, de qual foi o critério da análise, se ela foi feita por um humano ou se ela foi feita por uma máquina. Então, essas informações não aparecem. E pior, quando eu recebo o resultado da análise em algumas das redes, um exemplo é o Instagram, eu não consigo nem ver o que foi que eu denunciei. Então, eu não sei se caiu, se não caiu, se alguém mais denunciou, eu não consigo voltar naquilo. E eu não consigo entender, de fato, se a minha denúncia, eu denunciei algo absurdo que não caiu, não sei, porque eu não consigo nem contato com o conteúdo original que eu mesma denunciei. Então, só para trazer essas dificuldades que a gente enfrenta enquanto usuário, até para entender, e imagina isso para uma criança, para um adolescente que às vezes se pega preso num loop, ou que tenta denunciar um conteúdo de violência, esse conteúdo não cai, e não sabe a quem recorrer, ou como recorrer, ou o que pode ser feito. E essas informações também não são dadas ali dentro da interface. A interface é a telinha que é exibida para a gente quando a gente está navegando. Então, tentei dar uma visão e um panorama perfeito. geral. Não, super obrigada. Tem muito assunto aqui para a gente falar, mas me vem uma coisa, sabe, que às vezes eu acho assim, pelo momento que a gente está aqui, desse bate-papo, né, me dá, eu acho que, enfim, você trouxe, né, uma explicação super detalhada, super interessante, e aí eu queria até voltar um passinho anterior, porque e a pergunta pode parecer bastante ingênua, tá? Mas eu acho que é isso, assim, vamos tentar voltar só para ver. Então, fica claro, né, temos evidências, é científico, é comprovado de que existe, de fato, um estímulo para a visualização de determinados conteúdos e que basta você ir navegando e sem querer no sentido de não propositadamente procurando um conteúdo específico, a linha do algoritmo vai te levar para um conteúdo impróprio, ou um conteúdo que não traz um bem-estar, vamos assim dizer. E aí a justificativa disso, né, pegando um pouco, né, se eu entendi um pouco da sua fala, é que existe por trás um modelo de negócios que estimula a visualização desse tipo de conteúdo. Então, deixa eu tentar só voltar a essa pergunta, assim. De uma maneira geral, é isso, né, o ser humano, ele visualiza mais conteúdos que não são benéficos, assim, como que cria essa relação, né? Por que o conteúdo que não é benéfico, ele é mais visualizado do que se fosse um conteúdo, né, tipo, no mundo ideal, que a gente tivesse esse mesmo modelo de negócios estimulando questões educativas, questões para a melhoria do nosso bem-estar, da humanidade, né? Onde que a gente chegou nesse lugar que o que é estimulado é algo ruim para a humanidade? Faz sentido essa pergunta? Faz muito sentido, Isabel. E eu acho que a gente tem uma proposta, ela sobre dois aspectos. De um lado, a gente tem que pensar na própria agência e na atitude dos usuários, né? Muitas vezes o conteúdo polêmico, sensacionalista, ele atrai mais likes, que é aquele conteúdo que a gente vai compartilhar e vai falar, você viu isso aqui? Será que isso é verdade? É aquele conteúdo que você vai ficar chocado, você vai ver um vídeo, você vai ter uma superexposição e um interesse, e isso é muito humano, né, das sensações, realmente me lembra um pouco aqueles, enfim, alguns jornais que
tem esse caráter sensacionalista, você torce, parece que sai sangue, no sentido de são conteúdos que atraem, mas eles tentam atrair esse lado do aspecto emocional do usuário, que também dialoga com agora um outro ator para a gente estudar e entender, que é quem está planejando e tomando as decisões de negócio sobre o que vai ser priorizado. Por quê? Porque explora-se essa tendência, essa necessidade humana, né? E essa relação que a gente tem dessa busca pela fofoca, pelo conteúdo sensacionalista, pela violência, mas amplifica-se isso. Então, se tem algo humano, o que a gente tem é uma arquitetura que exponencializa isso. O quê? Justamente a gente tem uma pesquisa, por exemplo, da UFMG, sobre os sistemas do YouTube, de como conteúdos que, de início, eles não eram tão radicais, é fácil o sistema de recomendação te levar para conteúdos cada vez mais radicais. Aquilo vai prendendo a atenção do usuário e vai mantendo ele engajado. A gente tem uma outra pesquisa recente que fala sobre a questão de como uma navegação de adolescentes é muito fácil você chegar e se aproximar a conteúdos de automutilação e suicídio. Então, as configurações que hoje são feitas, e por isso o debate tão importante sobre a avaliação de impacto dos algoritmos que fazem essas redes, por quê? Porque as configurações que são feitas hoje parecem tender, pelas pesquisas, a te levar para um lugar que exponencializa aquilo que é ruim, principalmente se você está num estado mental mais vulnerabilizado. Então, se você já está triste, a tendência é que mais conteúdos tristes surjam na sua rede e sejam escalados. E como sair disso, né? Por exemplo, principalmente quando você está vulnerável e é difícil tomar essas decisões. E aí você tem a exponencialização a partir de uma atitude proativa de uma tomada de decisão de negócio. Então, a gente tem atores diferentes atuando aí, e acho que vale até citar que algumas vezes a gente vai até ter um grupo terceiro de atores, que são grupos organizados, que se mobilizam para criar debates falsos nas redes, para impulsionar certos conteúdos, que são grupos que entendem a lógica do algoritmo e brincam com ele. Na ciência política a gente fala sobre esse jogo que alguns usuários, inclusive organizados e financiados, fazem para expor e dar mais exposição mesmo para certos conteúdos com interesses comerciais por trás, que a gente nem sabe que está acontecendo essa dinâmica. Então, são várias camadas, mas a gente não pode esquecer da atitude das empresas também nessa arquitetura, né, de como que a experiência vai ser formada. É uma lógica quase perversa, né, se a gente for imaginar, e eu acho que, assim, para a gente também poder ir depurando, né, a ferramenta, ela existe como tecnologia, é a maneira como a gente usa que faz o impacto, né, porque é isso, é o que está por trás ali, que, né, o que está sendo construído, que, né, a maneira como isso vai te impactar do determinado tipo de conteúdo que vai fazer a diferença. Vamos falar um pouquinho, então, passando por esse lugar de que a gente, né, está com um olhar para crianças e adolescentes, se a gente não tem, né, ou se as ferramentas, elas, a gente está partindo do princípio, né, de que a ferramenta tem um conteúdo impróprio e que, mesmo que a gente acesse a ferramenta sem ativamente buscar esse conteúdo, de uma maneira ou de outra isso vai chegar, ou seja, não dá para se colocar de um lugar ingênuo de que, eu vou só ver cachorrinho e nunca vou chegar num conteúdo que não seja apropriado nesse sentido, né, ou que não traga um bem-estar, um conteúdo educativo. E as próprias ferramentas, né, as próprias plataformas também, né, se colocam numa posição de que existe um limite mínimo de idade para acesso. Como que as famílias podem se proteger? Como que as famílias podem atuar para não deixar que crianças e adolescentes acessem esses conteúdos? Perfeito, Isabel. Acho que tem um lado, vou para dois lados, talvez um prático no sentido das famílias agora com as ferramentas que a gente já tem, mas vou trazer também o lado de uma luta mesmo para nós, enquanto sociedade, enquanto famílias, para a gente fazer uma luta política aqui no Brasil no sentido de garantir uma responsabilidade sobre esses sistemas. Então, eu vou começar primeiro sobre essa questão mais macro, o que a gente pode fazer enquanto coletivo, enquanto sociedade. Uma questão que eu acho que é muito grave, a gente tem várias denúncias e vazamentos de informações de empresas privadas, por exemplo, da Meta,
de pesquisas sobre o impacto desses algoritmos que eles fazem lá dentro. Uma delas foi divulgada por uma denunciante chamada Frances Haugen. E aí você vai olhar os materiais que ela denunciou, e aí você tem uma apresentação, uma pesquisa feita, mostrando esse efeito toca de coelho e como ele impacta negativamente crianças e adolescentes, com várias sugestões para empresas para adotar, para melhorar a experiência, principalmente com foco de meninas adolescentes, que eram naquela pesquisa ali foi identificada elas como um público-alvo muito afetado por causa de pressão estética, essa questão toda que eu falei dos corpos perfeitos, de indicação de medicamentos para emagrecer, dentre outras. E aí você tem uma empresa que recebe essa pesquisa, não divulga e não toma nenhuma atitude sobre isso na forma como a sua plataforma funciona. Então, aqui a gente já tem uma questão, exigir dessas empresas e fazer essa luta mesmo por mais responsabilidade, por políticas de proteção que sejam de fato efetivas, por garantir que tragam transparência para essas avaliações de impacto e essas pesquisas que elas já estão fazendo, mas hoje a gente, enquanto família e sociedade, a gente não tem acesso, inclusive para tomar as melhores decisões sobre estas e futuras gerações. Então, a gente tem uma luta aqui que está acontecendo nesse sentido, que é muito importante. Uma outra coisa, né? Elas falam não serem apropriadas aí para uma certa faixa etária. Mas o caso do TikTok que eu trouxe mostra que não são adotadas medidas proativas para, de fato, impedir que essa faixa etária acesse aquela plataforma. E também criar uma experiência apropriada para a idade para aqueles adolescentes que podem acessar. Isso são todas coisas que a gente pode e deve exigir enquanto sociedade na prestação de serviços tão grandes, né, e que impactam tanto a nossa sociedade. Tem um terceiro ponto, por exemplo, a supervisão familiar, e aí já é uma dica. A gente tem várias dessas ferramentas, a gente tem o Google Family Link, a gente tem ferramentas do TikTok de sincronização familiar, a gente tem ferramentas do Instagram, que agora está lançando as novas contas de adolescentes. Então, é importante se inteirar dessas ferramentas disponíveis. Posso deixar algumas referências e alguns links que a gente pode enviar para quem estiver nos ouvindo, quem estiver acompanhando com tutoriais e tudo. Mas também, e aí eu sempre volto para essa exigência maior, né, que a gente pode fazer. Como que a gente torna essas informações e essas ferramentas mais acessíveis para um usuário brasileiro, para uma família brasileira, né? Muitas vezes é difícil usar as configurações, muitas vezes é difícil entender as possibilidades disponíveis. Então, tem o lado de conhecer o que já temos, mas também lutar por melhorias naquilo que já temos, exigindo das empresas essa postura mais proativa. E, por fim, uma outra questão, acho que a conversa é sempre muito importante, o diálogo sobre os riscos possíveis. Posso deixar também alguns materiais que apontam quais que são esses riscos possíveis e tá ciente, né? Que vão desde golpes e fraudes, aliciamento sexual e contatos com adultos mal intencionados, que vão sobre essa exibição de conteúdo, que vão sobre questões de dados pessoais compartilhados com outras empresas. Então, tem vários riscos de naturezas diferentes, e é importante que as famílias conheçam esses riscos para poder conversar nesse papel de supervisão parental, de parentalidade positiva mesmo, e até que compreendam para si mesmos. Muitas vezes os adultos não têm essa própria compreensão dessa série de riscos ou do funcionamento desses sistemas. Eu acho que começa muito aí, e aí vou deixar as recomendações também para ferramentas como de bem-estar, de alimentação, de uso de tempo, essas ferramentas que já estão disponíveis, mas com esse chamado para que mais pessoas também possam se unir a essa luta para que a responsabilidade, a gente não fique só no que a gente já tem, mas que a gente possa aumentar essa responsabilidade naquilo que a gente vê que está falhando, que não está tendo transparência, que não está tendo responsabilidade. Um exemplo muito claro foi a denúncia que o Alana fez, o Instituto Alana, sobre, na Meta, a gente ter publicidade de jogo de tigrinho, então, de jogos de apostas feitas por influencers, crianças, para outras crianças, e denunciar esse tipo de conteúdo, e esse conteúdo ser considerado que não viola as diretrizes da plataforma. Então, tá tendo, né? Isso é difícil. Como a gente enfrenta isso se a plataforma está te mandando uma análise que, não, na verdade, não está violando, que a análise está deficiente, que a análise não está funcionando? A gente precisa exigir que isso seja feito de uma forma melhor para os desafios do nosso contexto nacional também. Então, tem todos esses lados. E acho que a última diquinha é uma dica que eu pratico pessoalmente, que é a limpeza nas redes. Eu queria que ela fosse mais fácil, mais intuitiva, mas se a gente cai
nesse loop de conteúdos, uma coisa que a gente pode tentar fazer é começar a falar que não está interessado nesses conteúdos que estão nos fazendo mal. E começar a tentar ir atrás de conteúdos que dialoguem mais com o que eu quero para mim. Aí um exemplo, eu teve uma época que configurei meu Instagram para que ele me ajudasse a aprender violão. Então eu tentava, sempre que tinha um material do tipo e tudo, eu tentava fazer com que a minha rede fosse montada de uma forma que dialogasse mais com o que eu queria ali naquele momento. E claro que isso é um grande desafio, inclusive para crianças, para adolescentes que estão se descobrindo, né? E está exigindo uma agência muito grande ali sobre essas decisões. Por isso que a gente defende que haja uma postura mais proativa das empresas. Mas ter essa conversa, navegar junto, mostrar essas configurações, apoiar, também é algo muito, muito importante para as famílias, tanto para a criança, para o adolescente, e aí eu digo para o próprio adulto fazer também. Às vezes a gente se perde nesse tipo de loop. Sim. Maravilhoso, Manuela. Acho que é esse ponto que né, da autonomia consciente para o adolescente, né, a criança, né, aí talvez esteja até passando um limite aqui, eu nem sei se criança precisa acessar a rede social, né, então, mas enfim, o adolescente eu acho que talvez tenha um pouco mais pode tentar ter um pouco mais de abertura para ter mais consciência, para entender o que é um conteúdo saudável, o que pode ser um conteúdo sensacionalista, né? Então, acho que é importante aqui do que a gente está falando, que é dar autonomia sem proibir, né? Que não sei se é um princípio aí do que a gente chama de educação midiática, né? De fazer compreender os caminhos para uma melhor navegação, uma navegação mais segura. Muito legal essa dica que você deu, que é o bom uso da ferramenta, né? Então, peraí, deixa eu pegar aqui e eu vou ensinar a máquina ao que ela tem que me mostrar e não ficar dependendo do que chega, né? E entrar nesse circuito, né? Muito bem. E aí é isso, acho que, enfim, você falou um pouco, né, mas eu acho que você falou bastante dessa responsabilidade que as próprias redes têm, né, e estamos tentando trazer também aqui essa responsabilidade para as famílias nessa questão do diálogo, mas se a gente fosse pensar assim, quais seriam as ferramentas que as empresas que, enfim, gerenciam as redes sociais poderiam aplicar, né, nos seus aplicativos, enfim, para que isso se tornasse um pouco mais seguro, né, para que a gente tenha uma qualidade de segurança um pouco maior. Então, a gente tem algumas, e aí até convido, tem um debate muito interessante acontecendo no Congresso Nacional sobre projetos de lei para a proteção da criança e do adolescente no ambiente digital. Um exemplo é o PL 2628, de 2022, que ele tenta responder essa pergunta sua, Isabel, quais que são possíveis ferramentas, o que a gente quer exigir, né, como obrigações legais, e aí eu já retorno um passinho antes. Tem muita coisa que o nosso Código de Defesa do Consumidor já existe e até o nosso artigo 227 da Constituição Federal, né? Que é a prioridade absoluta e a proteção integral de crianças e adolescentes por Estado, por família e pelas empresas. Acho que hoje a gente está conseguindo abordar bem aqui as famílias e as empresas nessa relação. Então, vou trazer alguns exemplos. Hoje, os mecanismos de denúncias não são apropriados para essa realidade e para priorizar violações de direitos de crianças e adolescentes. São poucas as categorias de muitas das redes que têm esse recorte para eu falar que trata-se de um conteúdo sobre criança ou adolescente, ou essas categorias ficam dentro de outras categorias, então você tem que ficar realmente pesquisando qual que será a melhor categoria. Isso vai influenciar lá depois, né, na seleção da moderação de conteúdo, de revisão, se está se adequando àquela categoria que você denunciou. Então, como que a gente torna essa denúncia mais fácil, mais intuitiva, melhor para uso e dar resposta sobre o que aquela denúncia gerou? É muito frustrante, eu acho, para todo mundo não entender por que o conteúdo caiu e também não entender por que denunciou algo e o negócio não caiu, o negócio continuou lá, sendo que é uma violação de direitos. Então, isso é uma parte. Outras empresas terem estrutura mesmo, estrutura organizacional para priorizar conteúdos que violam direitos de crianças e adolescentes na sua moderação de conteúdo. Então, ter políticas organizadas, ter times dedicados a isso, à segurança, a compreensão do desenvolvimento infantil e do desenvolvimento do adolescente, principalmente do adolescente, eu concordo com você, criança, né? Lugar talvez não seria nas redes sociais, a gente pensar no acesso à natureza, na brincadeira, em outros estímulos de desenvolvimento, inclusive porque a gente sabe de tantos impactos mapeados para a saúde, para o desenvolvimento, para a fala, para o corpo. Então, tem toda essa camada.
e sobre isso, as empresas podem melhorar, assim, o jeito que elas identificam, né, que é uma criança ali, criar barreiras maior para que a criança não entre, porque é difícil exigir dos pais também, principalmente no contexto brasileiro, onde a gente tem muitas mães solo, praticando duplas jornadas, como garantir esse monitoramento, né, e essa compreensão, ainda mais que o acesso a celular hoje se faz em rede, pode ser que aquela mãe não tenha dado um celular em casa, mas na casa do amiguinho vai ter um acesso, mas em outro lugar vai ter um acesso. Então, como garantir barreiras de entrada maiores, igual a gente tem hoje, por exemplo, para que crianças não possam comprar bebidas alcoólicas, não possam entrar em certos estabelecimentos, a gente precisa construir essa noção. Mas também convido os pais e as famílias a observarem melhor a classificação indicativa dos aplicativos, inclusive para fazer essas decisões sobre uso. E tem um outro lado que a gente defende bastante, são essas avaliações de impacto dos algoritmos, que elas sejam feitas públicas e que a gente permita que pesquisadores brasileiros também possam ter acesso para fazer pesquisa sobre esses impactos a crianças e adolescentes. Então, como que as crianças e adolescentes brasileiras estão sendo impactadas? Mesmo aquelas que não deviam estar lá, mas elas estão, né? Como que é a experiência delas? A gente precisa saber e poder reagir, inclusive fazer políticas públicas baseadas em evidências. Então, a gente tinha um contexto que hoje na Europa, você tem todo esse mecanismo de acesso a dados para instituições de pesquisa, para pesquisas de finalidade social sobre impacto das redes, e hoje esse mecanismo não existe no Brasil. Então, a gente tem esse risco, né, de um tratamento desigual, inclusive, entre crianças ali da Europa, do Norte global, em relação ao Brasil, América Latina, e existem evidências e casos de tratamento diferenciado, inclusive políticas mais agressivas de coleta de dados aqui no Brasil do que em outros países. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso e exigir que as empresas não façam isso, né? Exigir, de fato, uma governança, uma estratégia, um time, uma organização dedicada e com foco na proteção integral de crianças e adolescentes. Eu incluo crianças, mesmo não sendo para elas estarem nas redes sociais, porque você tem que garantir, então, que elas não estejam, você tem que garantir, de fato, né, barreiras de entrada, a remoção de contas de uma forma eficiente e não ignorar as obrigações e trazer as informações da forma mais clara, acessível, transparente possível para uma decisão bem informada das famílias também. Acho que esses são alguns exemplos, mas convido todo mundo a conhecer o projeto de lei e fico à disposição para conversar e também receber mais ideias. A gente quer mais ideias de como avançar e o que quem está nos ouvindo acha que poderia ser feito, o que a gente pode exigir por lei, o que a gente gostaria de exigir desses atores, no respeito aí ao artigo 227, a proteção integral, absoluta e prioritária de crianças e adolescentes, que está na nossa Constituição Federal. Muito legal, Emanuela, tem esse conclame, né, público, né, de que, quer dizer, é responsabilidade de todos nós, né, eu acho que a gente tem óbvio, né, eu acho que é a sociedade civil que vai estimular o poder público a criar essas leis, essas regras, né, de bom uso, de navegação segura, então a gente precisa ter, de fato, uma participação ativa e não delegar, né, não achar que isso é problema de outro. Olha, a gente está chegando aqui no final do nosso papo, queria te perguntar se você tem algum recadinho a mais que a gente não falou, alguma informação interessante que a gente não citou que vale a pena o nosso espectador ou ouvinte ter. Perfeito. Eu acho que um recadinho a mais que eu queria deixar é uma mensagem de esperança. Então, eu fiz vários convites aqui para as pessoas se unirem, para as pessoas pensarem juntas e refletirem juntas. A gente acredita muito no poder da comunidade, no poder da sociedade civil organizada, mas também dessa sociedade civil que é o Brasil, né? Que são mães, pais, famílias que estão reunidos em escola, que estão debatendo esse tema. Então, fazer esse convite para se fortalecer e se fortalecer no coletivo, se fortalecer com o acesso à natureza, se fortalecer entre os pares, poder organizar ações nas escolas, nos bairros, nas igrejas, poder discutir esse tema com profundidade, mas também com esse olhar da mudança que a gente quer. Eu acho que a gente está num momento muito bonito, eu vou dizer que ele é bonito, da nossa sociedade que está nos forçando a nos perguntar o que a gente quer da tecnologia
E Exato. que tipo de humanos a gente quer ser a partir da interação com a tecnologia. E a gente precisa refletir disso com esperança, com amor e com responsabilidade. Eu queria deixar essa mensagem, né, para a gente se cuidar, para poder, inclusive, fazer essa luta, para poder fazer essa reflexão e para se fortalecer no nosso território, nas nossas comunidades e impactar positivamente o mundo. Porque eu acho que às vezes é informação demais, é coisa demais, parece que é tanta coisa que a gente não consegue controlar, mas aí eu faço esse convite para a gente pensar, e o que está na nossa esfera de ação? Onde eu estou convivendo? Onde eu estou participando? Onde eu posso puxar esse debate? O que eu posso fazer com quem está perto de mim e dentro da força que eu tenho no lugar onde eu estou, nas relações que eu crio, no bonito que eu vivo, né? E convidar todo mundo a conhecer o trabalho do Instituto Alana, também o projeto de lei 2628 de 2022, e me colocar à disposição para trocar mais com os ouvintes. Perfeito, Emanuela, super obrigada. A gente termina então aqui mais esse vídeo, né, que é dessa trilha de prevenção contra violências de crianças e adolescentes. Super interessante, um assunto que ainda tem muita coisa para acontecer, né, um assunto que está começando e que tem reflexos aí do que, né, a gente quer ser como sociedade, como a Emanuela bem falou, né, o que a gente quer ser como humanidade, como sociedade. Então, fico muito agradecida, Emanuela, e muito agradecida também por você que está ouvindo e nos assistindo. Até uma próxima. Ao final deste momento, esperamos que você tenha gostado do conteúdo abordado e das perspectivas possíveis que podem impactar positivamente a vida de tantas meninas e meninos na abordagem apresentada. Este é um convite para que todos nós possamos olhar ao entorno e promover novas formas de relações e aprendizagens cotidianas. Por último, mas não menos importante, obrigada a você, que nos acompanhou nessa conversa sobre cultura do cuidado e prevenção às violências contra crianças e adolescentes. E que também contribui nessa rede de proteção que podemos fortalecer conjuntamente. Este itinerário formativo sobre temas que impactam vidas e que promovem o conhecimento sobre o tema foi pensado para que todos e todas possam compartilhar em diferentes dimensões da vida cotidiana, profissional, pessoal e nas relações comunitárias suas aprendizagens por uma cultura de respeito a todas as crianças, adolescentes e jovens.